Oi, gente. Então, voltando aqui, eu me lembrei, um outro escritor muito representativo do período é o Edgar Allan Poe. Em 1845, ele lança o poema dele, O Corvo, que é um dos mais assim representativos, né? Um dos mais é, 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 resgatados até, parafraseados até hoje. Ele é muito resgatado aí pelos escritores, né? E o Poe é um artista atemporal, né? Até hoje estamos perseguindo, né, o Edgar Allan Poe, aqui a carinha dele, né? Um sujeito que por si só, ele na sua figura, ele emanava todos esses valores misteriosos até que são evocados também pela nossa segunda geração e pelos poetas ultra-românticos de um modo geral. Aconselho muito a leitura do Edgar Allan Poe. Tem um conto dele que eu gosto muito, que é O Gato Preto. E tem um outro conto também, O Poço e o Pêndulo. Quem puder ler, esses dois são incríveis. Então, a gente pode pensar no seguinte também, a ideia de isolamento permeava toda essa condição individual dos poetas. Concordam comigo? Então, assim, o que fazia com que esses poetas se isolassem? Um detalhe interessante em relação ao Brasil. Jovens, como eu já disse, e eles moravam em repúblicas. O palco sempre foi o Rio de Janeiro, então muitos deles saíam do Rio de Janeiro, iam para São Paulo para poder estudar, fazer faculdade de Direito, por exemplo, e lá eles se envolviam com essas questões literárias, essas discussões poéticas, né? Uma outra situação interessante também foi o aparecimento dos saraus poéticos. Nas festas, na sociedade paulistana, por exemplo, até mesmo carioca, começaram a surgir a ideia do sarau e do declamador. Então isso também acabou contribuindo para a popularização dos poemas, porque a gente tinha o declamador, que normalmente era o sujeito que também escrevia as próprias poesias, né? Mas tinha a figura do repentista, que era o sujeito que também escrevia poesias, né? Obviamente, muitas das vezes tinha lá um mote que era lançado e ele começava a desenvolver aquele mote poeticamente, etc. Mas a gente também tinha o cidadão que ele declamava externalizando as poesias de outros poetas, de outros artistas, e assim a coisa funcionava muito bem, né? E uma situação que me vem muito à cabeça sempre quando eu penso na segunda geração romântica tem a ver com aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, que eu acredito que vocês tenham visto já. Eu acho que até eu mesmo já passei o filme para vocês. A própria ideia da Sociedade dos Poetas Mortos, né? Aqueles encontros ali entre os estudantes e eles produzindo as suas inquietações ali, escrevendo, tocando música e criando coragem para vivenciar experiências diferentes, né? Procurando até o amor e a concretização deste. Então, assim, este filme ele é muito interessante, não tem nada a ver com a época em si, né? Século XIX, no caso. Ele se passa, acredito que no início do século XX, me parece, acredito que sim, né? Enfim, não estou me lembrando aqui, mas eu acho que a época é um pouco distinta, mas ainda assim é aquela coisa da recorrência da temática, né?
Então, assim, eu vou ler para vocês um poema aqui do Álvaro de Azevedo, que é o Lembrança de Morrer. Ele tá separado para vocês ali. Então eu vou ler para a gente poder começar a tomar contato aqui com o Álvaro de Azevedo. Nada como a gente lançar também a poesia, né? A gente recorrer a ela para poder tentar compreender o momento literário em questão. Então vamos lá. Lembrança de Morrer. Aqui no Lembrança de Morrer, o Álvaro de Azevedo ele trata dos tópicos que nortearam a segunda geração, né? A morte, o amor e o sonho. Então vamos lá. Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nem uma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio. Do deserto, o poento caminheiro. Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade, é desses tempos que amorosa ilusão embelecia. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora do pálido poeta, deste flores. Se viveu, foi por ti, e de esperança de na vida gozar de teus amores. Beijarei, a verdade santa e nua. Verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansem o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto. Protegei o meu corpo abandonado e no silêncio derramai-lhe canto. Mas quando preludia ave da aurora e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abri os ramos. Deixai